Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal e hoje a gente tem um tema super interessante que é dúvida da maioria das pessoas, inclusive dos profissionais. Falo dos profissionais de nutrição, dos profissionais que prescrevem atividade física nas academias, que é o tema aeróbio ou musculação. Ou aeróbio primeiro, depois musculação, musculação primeiro, aeróbio depois. Isso é uma dúvida que tem sido gerada há bastante tempo, né? Eu vejo essa dúvida, nossa, pelo menos aí quase 20 anos que eu estou aí na área trabalhando com relação a isso. Então a gente precisa entender alguns pormenores, né? A gente tem que entender objetivos, tem que entender como que o exercício funciona, o que ele realmente desencadeia no nosso organismo, quais os objetivos do indivíduo, para a gente saber exatamente qual exercício prescrever e para que ele está sendo feito, certo? Então vem comigo para a gente entender um pouquinho melhor sobre aeróbio e musculação. Vamos lá! Olha só, galera, presta bem atenção no que a gente vai falar aqui para vocês entenderem aí com relação ao aeróbio e à musculação, tá bom? Então, para começar, vamos falar um pouquinho o que fazer primeiro, né? Aeróbio ou musculação. Quando a gente fala o que fazer primeiro, a gente tem que entender o que o exercício vai causar no organismo em relação aos objetivos de quem o pratica. Ponto. Essa é a primeira coisa. Aí eu separei para vocês algumas crenças que nós temos, né? Primeira crença: faço aeróbio somente para emagrecer. Segunda: só depois que eu emagrecer que eu vou para musculação, porque aeróbio é para queimar e depois musculação para ganhar, né? Ou não faço musculação para ficar grande, tá? E algumas também a gente fala, não pode fazer musculação junto com aeróbio, treino concorrente, etc. Então essas são algumas crenças que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai dar uma visão geral sobre cada uma delas, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, galera, é que quando a gente pensa em aeróbio e musculação, a primeira coisa que a gente pensa é de gasto energético, né? A gente pensa em o quanto que esse exercício ou que aquele vai gastar de energia. E, por algum motivo, não sei por que cargas d'água, é incutido na cabeça da maioria das pessoas que o exercício aeróbio despende mais energia do que a musculação. E isso não é verdade, porque nós temos que entender basicamente o quê? Nós temos que entender que depende da intensidade do exercício. Quanto mais intenso for o exercício, mais energia nós iremos despender para realizá-lo. Isso é na musculação e isso é no aeróbio. Então, por exemplo, se eu for carregar 200 quilos nas costas de um agachamento, é muito diferente se eu for carregar 30 quilos nas costas durante um agachamento. A energia despendida para cada uma dessas duas atividades é completamente diferente. Então nós não podemos generalizar, tá? Apesar de nós termos contas, padronizações na hora de fazer cálculos, não dá para generalizar. Aeróbio gasta mais calorias do que musculação. Depende muito. Se você vai na academia só para passar tempo, como eu já falei aqui em outras vezes, você só frequenta a academia, você não treina, né? É aquele treino de WhatsApp que eu falei há alguns tempos atrás. Então a gente tem que prestar atenção nesse quesito do gasto energético, ok? Primeira coisa então, faço aeróbio para emagrecer. Isso significa que você realmente não sabe o que faz emagrecer. Que não é o treino em si que emagrece, e sim o déficit calórico gerado pela alimentação, ou seja, durante o meu dia todo, durante as 24 horas, eu tenho uma ingestão energética
E também tem o gasto energético, e o meu gasto energético deve ser maior que a minha ingestão. Isso cria um déficit, e isso que leva ao emagrecimento, né? Então é perfeitamente possível passar pelo processo de emagrecimento fazendo absolutamente qualquer tipo de exercício, tá? Sem problema nenhum. É até possível passar pelo processo de emagrecimento sem fazer nenhum tipo de exercício. A literatura científica está abarrotada desse tipo aí de informação, ok? Vamos para o próximo. Só depois de emagrecer que eu vou para a musculação. Isso significa que a pessoa não entende nada de preservar a massa magra durante o processo de emagrecimento, que é extremamente importante, principalmente para dois grupos populacionais. Pega comigo aqui. Idosos, que não podem se dar ao luxo de perder 1 grama de massa magra, porque isso vai atrapalhar na fragilidade, na força, no equilíbrio, na mobilidade articular, num monte de coisa que nós temos que pensar para a população idosa. E para as mulheres, né? Imagina então você passar por um processo de emagrecimento bem, digamos assim, grande, né? Por volta aí de 5 a 10 quilos, um exemplo. Imagina como vai ficar junto a perda de gordura junto à massa magra indo embora. A flacidez vai vir batendo forte e óbvio que nenhuma mulher gosta de flacidez. Então é só um exemplo, tá? Isso ocorre nos homens também, em todo tipo de população. Mas eu dei esses 2 exemplos para vocês verem que quem fala isso, se for profissional, está completamente equivocado e as pessoas leigas, né, no assunto devem ser devidamente contempladas com essa informação aqui para parar de pensar dessa forma. Por isso que a estratégia nutricional e o treino, a musculação são extremamente necessários no processo de emagrecimento, tá? Com a musculação e uma estratégia nutricional legal é possível preservar muita massa muscular, ok? Próximo item. Não faço musculação para não ficar grande. Isso é muito difundido, eu escutei muito isso, né, ainda escuto, por mulheres, tá? Apesar de que homens eu já ouvi isso também. Ah, eu não quero ficar grandão igual, como se fosse fácil, né? Não, não é fácil. Isso significa que essa pessoa não entende nada do quê? Genética, diferenças entre homem e mulher, predominância de tipo de hormônio, né? Nos homens é muito mais fácil ganhar massa muscular do que nas mulheres, e de potencial hipertrófico muscular, né? Que tem a ver também com a genética, mas muito com o tipo de treino que você vai realizar. Então assim, ninguém vai para musculação e depois de 3, 4 semanas vira uma montanha de músculos, tá? As pessoas confundem muito aquilo que vem na internet, no Instagram, aquelas pessoas que fazem uso de algum tipo de hormônio anabolizante, tá? Então, tomar muito cuidado, tá? A musculação tem extremos benefícios para todo mundo que a pratica. E todo mundo que pratica musculação não é uma montanha de músculos, né? Então você pode prestar atenção que a musculação melhora padrão cognitivo, padrão de foco, concentração, plasticidade neuronal. Olha só o tanto de coisa que eu falei, eu só falei do sistema nervoso central. Imagina, melhora esteatose hepática, diabetes, doença crônico-degenerativa, diminui a chance de ter câncer, de ter doença do coração, de ter dislipidemia, colesterol. Gente, tem nada a ver, né, com musculação, é só para crescer, ficar grande, etc, tá? Então vamos pensar com calma nesse sentido aí. Mais um itemzinho. Primeiro eu faço aeróbio para queimar na academia, aí eu termino aeróbio e depois vou para musculação para ganhar. Não é bem assim que funciona. E essa é uma das maiores dúvidas que existem hoje em dia, tá? Isso significa que a maioria dos profissionais que estão em campo não sabem explicar esse fenômeno ou realmente não sabe como ele funciona, tá? Então eu falo de médicos, de profissionais de educação física e nutricionistas também. Lógico, tem outras áreas correlatas da saúde também. Mas o que a gente precisa entender e levar em consideração? Primeira coisa, o objetivo da pessoa. Qual que é o objetivo dela? Saúde, qualidade de vida, retenção da massa muscular, diminuição de peso corporal, emagrecimento.
N objetivos. Essa é a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração. Se o cara vira para mim e fala, Marco, eu quero virar uma montanha de massa muscular, como é que eu vou colocar aeróbio para esse cara primeiro? Eu preciso que ele foque inteiramente a sua quantidade energética para o treino que vai propiciar para ele ganhar massa muscular, que é a musculação. Então, deu para entender mais ou menos, né? O que significa isso? O objetivo vem aí praticamente em primeiro lugar, tá? Mesmo a pessoa não sabendo identificar qual objetivo ela quer. Então, chega um idoso para mim e fala que quer emagrecer, eu não vou prescrever para ele só aeróbio. Eu acabei de falar da retenção da massa muscular. Eu tenho que entender isso como nutricionista e como professor de educação física que sou. Por exemplo, se eu fosse prescrever também o treino para essa pessoa, o que eu faria? Faria o seguinte, uma estratégia nutricional com déficit calórico, muito provavelmente ultra, mega, hiper proteica, a dieta desse indivíduo, tá? Não deixando por muito tempo essa pessoa sem comer, e um treino de musculação, muito possivelmente combinado com aeróbio, de moderada intensidade ali, né, dependendo de como estaria o estado das articulações, etc., tomando cuidado com impactos, e isso sempre vai depender da individualidade da pessoa. Essa é a diferença, tá? Próximo item, intensidade do treinamento. Galera, é muito diferente você fazer um aeróbio de 20 minutos, 6, 7 km por hora numa esteira, do que você fazer um aeróbio de 1 hora, mantendo 12, 13 numa corrida super intensa. Pensa um pouco. Será que um treino super intenso de aeróbio antes do treino de musculação, eu vou comprometer o treino? É óbvio que sim. Agora, se eu for fazer um treininho de 20 minutos, né, que eu vou gastar ali uma quantidade irrisória calórica, eu vou mostrar para vocês aqui, todo mundo acha que gasta 1000 calorias num treino aeróbio, eu vou mostrar que não chega nem perto disso. A gente tem que pensar na intensidade. Ou seja, eu vou fazer um treino de pernas na musculação, vou agachar com 200 kg, vou fazer um leg press com 480 kg, vou fazer 4, 5 exercícios para quadríceps e depois eu vou querer correr a 12 km por hora na esteira, num aeróbio, após esse tipo de treino da musculação. Então, precisa de um pouquinho de bom senso, né? Então, eu consigo encaixar treinos de aerobiose perfeitamente pós-treino, por exemplo, de membros superiores, tranquilamente. Vai depender do objetivo da pessoa, o porquê que ela está fazendo o treino aeróbio, né? Está fazendo complemento para algum tipo de modalidade esportiva específica. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Intervalo entre os treinos. Se os 2 treinos precisam ter uma intensidade mais elevada, precisa ter um intervalo, né? De pelo menos de 4 a 6 horas. Primeiro, porque eu quero que os treinos se combinem para ter um resultado superior e não que um concorra com o outro. E se os 2 treinos têm uma intensidade mais elevada, eles vão acabar concorrendo e aí acaba atrapalhando, sim, os resultados de cada um dos 2. E a gente tem que prestar atenção no quesito saúde versus performance. Essa pessoa quer saúde, qualidade de vida ou ela quer performance. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E o que determina o emagrecimento é o déficit calórico, não é o tipo de treino que você realiza. E o que determina o ganho de massa muscular é o treinamento, puxa ferro, em conjunto com uma estratégia nutricional ajustada para isso, tá? Não há problema em fazer os 2, se bem prescritos, como eu já falei. O que vem antes vai depender do objetivo de cada um, certo? Mesma coisa com esse último aqui. Não pode fazer musculação junto com aeróbio. Então já falamos. Repita na sua cabeça tudo que eu falei no último slide nesse daqui. É a mesma coisa. Agora vem comigo e presta atenção aqui, galera. As pessoas geralmente acreditam que o treinamento gasta uma quantidade calórica exorbitante. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Uma pessoa de 70 quilos fazendo 30 minutos de treino a 7 km por hora. Gasta, em média, de 175 a 220 quilocalorias. Diferente das 600 calorias que você acha que você vê no seu smartphone, o smartwatch, né? Ali que você acha que gasta essas calorias.
Um treino de 45 minutos de musculação, em média, também gasta por volta de 200 calorias. Lógico, gente, isso aqui é uma média geral, eu não estou falando de um atleta profissional, né? Primeiro que um atleta não vai ficar meia hora, 7 km por hora, e que um atleta de musculação, por exemplo, um bodybuilder, vai carregar um pezinho muito leve e, por causa disso, vai despender aí poucas calorias no treino. Então, deu para entender todo esse sentido que nós estamos levantando aqui com relação a aeróbio ou musculação? Hein? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das explicações de hoje, que é muito importante. Os profissionais precisam entender sobre isso, né? Precisam orientar de forma adequada para que não haja, né, toda essa desinformação e essas crenças que estão fortes aí há pelo menos 20 anos que eu, né, estou na área. Imagina, né, quanto tempo antes disso ocorre toda essa parte aí que não está esclarecida na mente das pessoas. Galera, não esqueçam, ajudem aqui o canal, né? Se inscrevam, ativem as notificações para serem avisados dos novos vídeos que eu lanço aqui no canal. E não esquece de curtir o vídeo, né, para me ajudar aqui no canal também. Manda para alguém, um amigo que precisa, né, dessa informação aqui, quer estudar um pouquinho mais a fundo. Tá bom, galera? Muito obrigado por terem ficado comigo até o final do vídeo, eu agradeço bastante, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais!